Falando sobre reforços, Dorival falou ontem, né? Disse que precisa de uma peça ou outra. Ele admitiu que o Corinthians tem que ficar de olho no mercado, sim. Vamos ouvir. Mas é um momento que o Corinthians está passando. Há um ano atrás, se olhássemos o elenco, houve uma alteração profunda em relação às peças que nós tínhamos. Hoje já estamos passando por um processo um pouco diferente. Quem sabe até o final desse ano a equipe já chegue numa outra condição. Até porque teremos uma janela importante no meio do ano e com certeza todas as equipes estarão se mexendo para melhorarem os seus grupos, os seus plantéis, enfim. Eu acho que é um trabalho contínuo, ele vai sendo melhorado a cada momento para que possamos, daqui a pouco, respeitando esses processos e esses movimentos que existam, nós temos aí um elenco também, todo ele confiável e praticamente dentro do mesmo nível. O que nós faremos é trabalharmos com todas as possibilidades que teremos para que possamos melhorar esse grupo que tem capacidade, tem qualidades, precisa naturalmente de uma outra peça, é natural, e que equipe no futebol brasileiro não precise, mas nós temos que ter essa consciência que nós precisamos evoluir. Estamos evoluindo, estamos melhorando, precisamos de mais, com certeza. A gente já falava ontem sobre essa necessidade de garimpar, né? E como ele ia olhar o mercado dessa forma, Hernan. O Corinthians vai contratar, isso é fato. Cravo aqui para vocês que o Corinthians vai trazer jogadores nessa janela, mas assim, o que eu posso dizer também, apurando lá no clube, conversando com as pessoas da diretoria, não vai ser uma janela que o Corinthians vai trazer a baciada de jogador, tipo 5, 6 reforços. Serão reforços pontuais, 2 a 3, dependendo, um quarto ali, se você tiver ali a oportunidade de mercado, porque o Corinthians não tem dinheiro, né? Então tem que fazer malabarismo mesmo. Então, assim, o Corinthians vai trazer 3, 4 reforços, mas é tudo pontual. Não é nada assim, vamos trazer mais um atacante, um cara que seja substituto do Yuri Alberto, por exemplo. Não, tem o Yuri Alberto, tem lá o Héctor Hernandes, tanto que liberou o Pedro Raul para o Ceará. Então, assim, Corinthians vai contratar, mas não esperem grandes contratações, assim, coisas de impacto, não. Mas uma outra pontual, e aí garimpando este mercado. Oportunidades de mercado vão ser importantes. Pontual, vamos colocar assim, um zagueiro, um jogador de velocidade, entendeu? Mais um meia. Vamos falar de coisas pontuais. São essas posições, por exemplo, que o Corinthians precisa. E aí, um zagueiro, por quê? Porque pode ter a saída de um zagueiro. O Félix Torres. Podemos falar do Félix Torres? Opa, falando de zagueiro, vamos lá. Notícia aqui, em primeira mão, de primeira aqui no De Primeira. O Corinthians topa vender o Félix Torres. Quer fazer negócio pelo Félix Torres. Mas o que eu ouvi foi, não é um jogador que está descartado. O Corinthians não está descartando o Félix Torres. Aquela coisa, quem quer levar, leva, sabe? Estamos aqui, se desfazendo do jogador. O Corinthians não está se desfazendo do Félix Torres. O Corinthians topa vender? Topa. Chegando uma oferta boa, o Corinthians, inclusive, espera ofertas pelo Félix Torres para fazer negócio. E tem um detalhe importante também, é que o Dorival quer olhar mais o Félix Torres. O Dorival entende assim, na cabeça dele como é que um jogador titular de seleção, como a equatoriana, que vai à Copa, não consegue desenvolver aqui? Ele deu uns vacilos? Deu vacilos grandes. Mas o Dorival gostaria de passar segurança para ele e entender o que está acontecendo com ele. Então, além da conversa, o Dorival também quer vê-lo dentro de campo. Então, assim, e é um jogador que nos bastidores do Corinthians, por mais que tenha aquela coisa da zoeira que a gente vê nas mídias sociais, com os companheiros, mas é um cara dedicado, um cara sério. Não é aquele perfil mais zoeiro, tipo Arboleda, ou tipo Gonzalo Plata, que também, que vira e mexe, está lá na zoeira e tal. Às vezes dá um trabalho fora de campo, né? O Félix Torres é o contrário disso, é um cara dedicado, é um cara focado. Então o Corinthians entende que pode perder se vier um bom negócio. E se vender o Félix Torres, vai contratar mais um.
É um dinheirinho que entra, né, para poder fazer uma contratação. Mas chama atenção porque ele dá trabalho dentro de campo, né? Os vacilos que ele comete, uma expulsão que ele faz, e é jogo importante, é clássico. Foi no último jogo da Sul-Americana, algo que irritou, inclusive, o próprio grupo, né? A gente já falou sobre isso aqui, como os jogadores ficaram incomodados com a forma como ele age ali em campo. E às vezes ele faz uma grande jogada, às vezes faz uma grande partida, é uma instabilidade, né, muito grande, parece um barril de pólvora ali, sempre perto de estourar. Vocês, corintianos, acompanhando a live, me falem o que vocês estão achando do Félix Torres. Ele não está muito em alta nesse momento, né? Mas será que dá para recuperar? Lívia, minha amiga, já vou me despedir de você, mas quero te ouvir isso também. Será que dá para recuperar o Félix Torres? Será que o Dorival pode ter sucesso, né, nesse plano de buscar esse jogador, retomar esse jogador que vai bem na seleção do país dele, mas no Corinthians não consegue? Até reforçando nessa apuração do Hernan, eu tenho conversado com algumas pessoas da comissão técnica, né, e principalmente para entender essa primeira postura, né, essas primeiras conversas que o Dorival já chegou conversando com muita gente, já chegou colocando ali o seu lado paizão, que a gente já conhece, já sabe, né, que ele tem, né, e adota essa postura em todos os clubes por onde ele passa. Então, houve conversa com o Igor Coronado, já teve uma primeira conversa com o Félix Torres e até com o próprio Héctor Hernandes, né, que vem aí galgando algum espaço com o Dorival. Então, assim, ele tem essa postura, ele conversa com os jogadores, e é isso, ele quer entender a parte mental. Onde está o problema no emocional desses jogadores? O que pode ser feito? É uma questão de autoconfiança, é uma questão ainda que precisa ser trabalhada com psicóloga do time. Todos esses pontos o Dorival levanta, fala muito sobre saúde mental dentro do vestiário e quebra alguns tabus também, né, que são muito, muito assim, latentes no futebol. Então, acho que o Dorival tem um bom caminho a seguir e o Félix Torres está disposto a conversar e a tentar melhorar esse diálogo também da parte emocional dele com a comissão técnica do Dorival. Muito bem, Lívia. Apurações completas por aqui. Interessante, hein, sobre essa questão que envolve aí Félix Torres. Obrigada, viu, querida? Bom trabalho para você. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Até.